Tópicos em filosofia, da filosofia antiga à contemporânea. Módulo 5, do existencialismo ao pós-estruturalismo. Olá, é com muito prazer que vamos apresentar a partir de agora o módulo 5 do nosso curso Tópicos em Filosofia. E nesse módulo vamos focar algumas das escolas filosóficas e também de alguns dos mais importantes pensadores das últimas décadas, ou seja, vamos caminhar ao longo do século XX e também colocando algumas prospecções já para o século XXI, trabalhando a partir de importantes movimentos da história da filosofia e também, em paralelo, a questões artísticas, a questões culturais, sociológicas e de outras ordens, como já vemos fazendo ao longo de todo esse curso. Trata-se de um dos módulos mais importantes de todo o curso, porque ele vai acabar sintetizando uma série de ideias que vimos desde os primeiros módulos, desde a filosofia platônica e aristotélica, que lançaram as bases fundamentais para a filosofia ocidental. Esse legado grego começou a ser retrabalhado ainda na antiguidade com os romanos e seguiu em frente, e até mesmo no século XX, em vários momentos, vamos perceber um pouco dessas ideias, porém retrabalhadas numa nova ordem, a partir de novas hermenêuticas ou de novas interpretações filosóficas capazes de dar conta do complexo mundo contemporâneo no qual vivemos. E para começar, vamos já falar sobre o programa, que agora, nesse próximo slide, nos mostra que, na aula de hoje, vamos conhecer a vida e a obra de Sartre e Simone de Beauvoir, existencialismo e feminismo. Vamos conhecer um pouco dessa relação, um tanto quanto produtiva, desses dois grandes escritores e filósofos que colocaram novas ideias acerca tanto do existencialismo quanto do feminismo, correntes filosóficas de grande importância até a atualidade. Depois, na aula seguinte, vamos falar sobre o Kitsch e a sociedade de consumo, e também sobre o fascismo estético, a relação entre a arte e o mal, quando vamos conhecer um pouco mais sobre a sociedade de consumo trabalhada pela Escola de Frankfurt, como já vimos em aulas anteriores, e também entender melhor esse fenômeno tão característico do século XX e até mesmo da atualidade, chamado Kitsch. Na aula 3, teremos estruturalismo, um dos mais importantes movimentos filosóficos do século XX, que vai trazer a questão da linguagem, da linguística, da semiótica, dentre outras, nas obras de Saussure, Lévi-Strauss, Lacan, Roland Barthes, dentre outros. Para, finalmente, na última aula, conhecermos o pós-estruturalismo de Michel Foucault e Gilles Deleuze, que vão trazer novas indagações, novos pensamentos e ideias para compreender a sociedade contemporânea. Portanto, como vimos, trata-se de um módulo bastante abrangente. Aqui fizemos um breve resumo do que veremos, mas a partir de agora vamos começar a entrar nesse fascinante mundo da filosofia contemporânea com dois importantíssimos pensadores, escritores de uma sensibilidade enorme e que também promoveram novas ideias sobre o humano. Eram, antes de tudo, humanistas, tanto Jean-Paul Sartre quanto Simone de Beauvoir, esse que é o casal talvez mais conhecido de toda a história da filosofia, e ao mesmo tempo também com obras que se cruzaram em diversos aspectos, mas também que tiveram atuações próprias, independentes, como veremos melhor a partir de agora. Sartre e Simone de Beauvoir, existencialismo e feminismo. E aí vemos diversas fotografias do casal que ao longo de mais de 50 anos viveram juntos e produziram uma obra quase que a quatro mãos, embora também com bastante diferenças entre elas, como veremos. E vamos entender que Jean-Paul Sartre nasceu em Paris em 1905, vindo lá falecer em 1980, aos 75 anos de idade, enquanto que Simone de Beauvoir também nasceu em Paris em 1908 e faleceu lá em 1986, aos 78 anos de idade.
E em 1924, Sartre ingressou na Escola Normal Superior em Paris, onde conheceu, em 1929, Simone de Beauvoir, que se tornaria sua companheira e colaboradora até o fim de sua vida, em 1980. Eles não formavam um casal convencional, de acordo com padrões da época, já que ambos possuíam amantes e partilhavam confidências sobre suas relações com outros parceiros. Este modo de vida violava os valores da tradicional sociedade francesa, que se escandalizou com essa relação. Para eles, no entanto, o que realmente importava era a união intelectual de dois seres pensantes, os quais se desafiaram e abriram portas e janelas um para o outro. Por isso, como falamos, trata-se de um casal muito polêmico, muito famoso, muito celebrado, inclusive nas revistas de fofoca, para além dos anais da filosofia, mas que, ao longo dessa existência de mais de 50 anos conjunta, produziram muitas obras, sempre um apoiando o outro, sempre um colaborando com o outro, revisando o texto do outro, e ao mesmo tempo também viajaram por diversos países, inclusive pelo Brasil, como veremos daqui a pouco, e produziram obras que são seminais para a filosofia de sua época, criando um grande poder de influência sobre filósofos tanto do seu tempo quanto posteriores. E vamos conhecer um pouco mais nessa breve introdução da nossa aula sobre a vida e as obras destes dois grandes pensadores. Vamos ver aí fotografias de Beauvoir e de Sartre, e na sequência vemos outras fotografias agora mostrando também eles no encontro com Che Guevara em Cuba em 1960, acima à direita, e em diversos outros momentos. Mas também cabe ressaltar a visita de Sartre e Simone de Beauvoir ao Brasil. E a gente vê agora nessa fotografia à esquerda Sartre, Jorge Amado e Simone de Beauvoir, e ao lado vemos o livro publicado pelo Rodrigo Davi Almeida, que conta a história de Sartre no Brasil, as expectativas e repercussões dessa grande e histórica viagem. A visita do casal ao Brasil, em 1960, durou quase 3 meses, de agosto a novembro, e sua motivação esteve ligada essencialmente às questões filosóficas e político-sociais, internacionais e brasileiras do momento. Estiveram em Cuba, alguns meses antes, e viajaram por mais de 10 cidades brasileiras, como Rio, São Paulo, Araraquara, Salvador, Recife, Porto Alegre, Ouro Preto, etc., para divulgar as atrocidades cometidas pela França na Guerra da Argélia, que durou de 1954 a 1962, e também para difundir a Revolução Cubana de 1959. Portanto, vemos que eles vêm ao Brasil no momento nevrálgico da nossa história, os anos 60, um momento que antecede o golpe militar de 1964, quando as questões políticas no Brasil estavam polarizadas e já criando um embate que nos levaria a um golpe militar que duraria mais de 20 anos. E, ao mesmo tempo, eles acabavam de retornar de Cuba, onde se encontraram com Che Guevara, Fidel Castro e outros líderes da Revolução Cubana, e traziam ideias socialistas que seriam bem e também mal recebidas no Brasil, criando muita polêmica, mas ao mesmo tempo também produzindo uma série de conferências, sobretudo uma histórica na cidade de Araraquara, em que advogavam em prol de nova ideia, de novo sistema político para um Brasil que se encontrava bastante perdido politicamente naquela época. E, ao mesmo tempo, também se conectaram com importantes pensadores, escritores, artistas e personalidades brasileiras daquela época, como a gente vê agora no próximo slide. Observem aqui a imagem à esquerda que mostra Sartre com a famosíssima Sinhá Olímpia, a grande figura, a grande personalidade de Ouro Preto, e também ao lado de Simone de Beauvoir. E também na fotografia à direita vemos o Sartre com a Sinhá Olímpia novamente, e agora o Sartre no Lago do Rosário.
Essas fotos foram feitas pela Zélia Gattai, esposa de Jorge Amado, e que também era muito amiga do casal. E são fotos históricas dessa passagem que esse livro, como eu já disse, conta bastante e que por isso eu sugiro a leitura para que saibam mais sobre essa viagem e sobre as conferências dadas por eles aqui. E na sequência agora também eu gostaria de indicar um filme sobre Sartre e Simone de Beauvoir, dentre os vários que já foram feitos. Esse é um dos mais recentes, é uma obra feita por o diretor francês Ilan Durand-Cohen e que se chama Os Amantes do Café Flore, que mostra então esse famoso café de Paris, onde muitos intelectuais passaram e onde Sartre e Simone de Beauvoir se tornaram talvez os mais famosos habitués, em grandes reuniões noturnas, e muitas ideias para seus futuros livros e pensamentos foram ali elaboradas. Por isso, um filme bastante interessante para se conhecer melhor um pouco dessa história. E agora queria pedir licença a vocês também para mostrar uma obra minha que eu fiz como artista plástico alguns anos atrás sobre o casal. Na época eu estava lendo muito as obras dos dois e então me veio a ideia de eternizá-los num livro-objeto que tem cerca de 60 centímetros de altura e que é bordado, feito em computador, com linhas soltas que conectam textos de 2 diálogos que eu criei a partir de obras reais, tanto do Jean-Paul Sartre quanto da Simone de Beauvoir. Aqui vocês veem à esquerda a lombada do livro, que tem capa de couro com letras douradas e veludo verde, e do outro lado a imagem do livro aberto, que é uma obra objetual, ou seja, uma espécie de escultura, onde então podemos ler, como veremos no detalhe, um pouco dessa história que eu chamei de Caminhos Cruzados, já que as vidas e as obras dos dois se cruzaram em diversas medidas. E aqui a gente vê nesse detalhe fragmentos de textos de Simone de Beauvoir, que eu colhi do seu livro Cerimônia do Adeus, um livro que ela escreveu após a morte do Sartre, em homenagem a ele, e um livro do Sartre, que é a sua autobiografia, chamada As Palavras, que ele já havia escrito anos atrás, e que, lidos a partir dos fios que os conectam, desconstroem agora o sentido do diálogo estabelecido anteriormente, como a gente pode ver melhor agora nesse detalhe, em que, à esquerda, temos então o trecho da Simone de Beauvoir que diz assim: Eis aqui meu primeiro livro, o único certamente que você não leu antes que o imprimissem. Você está enclausurado, não sairá daí, e eu não me juntarei a você. Sua morte nos separa, minha morte não nos reunirá. Assim já é belo que nossas vidas tenham podido harmonizar-se por tanto tempo. Esse trecho é um trecho que eu colhi diretamente do livro dela, Cerimônia de Adeus, Ipsis Literis. Depois a gente tem um texto que ele escreveu antes, muito antes dela escrever esse texto, mas que para mim soou como uma verdadeira resposta, e que diz assim: Não importa, faço e farei livros. Desejo obter a imortalidade pela literatura. Nasci da escritura. Antes dela, havia tão somente um jogo de espelhos. Escrevendo, eu existia. Combinando as palavras, obtinha coisas reais. Se escreve para tirar de si mesmo alguma coisa que tenha um valor e que nos representa. Pode-se encontrar o homem no seu livro. Portanto, um texto que parece responder à ideia de falta que Simone reclamava na sua obra, na sua declaração de amor ao filósofo e parceiro de longa data, e que então eu criei esse diálogo e que agora eu vou desconstruir literalmente nas entrelinhas, usando as mesmas linhas de bordado, seguindo as palavras, de uma página a outra, vamos encontrar um terceiro texto, ou um intertexto, que eu costumo brincar que funciona como uma espécie de a terceira página do livro,
Parafraseando Guimarães Rosa, né, na sua terceira margem do livro, ou do rio, a gente tem aqui então um texto que começa assim: eis aqui, seguindo então a linha, vamos para a página seguinte, um jogo de espelhos, que é o que a gente está vendo, um espelhando o outro. Depois, na segunda linha, o único certamente que, seguindo a linha, nos representa. Depois, mais abaixo, você, seguindo a linha para outra página, escrevendo, eu existia. E depois, mais à frente, sua morte, seguindo para outra página, não importa. Faço e farei livros. E depois, lá no final, a última frase, assim é, já é belo que nossas vidas tenham podido harmonizar-se, seguindo agora a linha na outra página, no seu livro. Portanto, eu tentei criar literalmente um jogo de espelhos nesses caminhos cruzados que foram as vidas e as obras de Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Uma pequena homenagem para dois grandes escritores e filósofos que preferiam ser reconhecidos pela sua obra literária e não propriamente pela sua filosofia, mas que acabaram se tornando mais conhecidos hoje como filósofos do que propriamente como escritores, embora como escritores tenham sido muito premiados. Vale lembrar que Sartre, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, prêmio este que ele vai recusar, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, apesar das grandes deferências, das grandes honrarias que tiveram como escritores, eles acabaram tendo mais poder de influência com os seus pensamentos revolucionários, assim como também com o seu estilo de vida nada convencional para a época em que viveram e que continua inspirando uma série de gerações de escritores, de filósofos, de feministas e de artistas, de um modo geral. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre essas vidas e obras. Existencialismo e feminismo. Vamos pensar nesses dois conceitos filosóficos e, ao mesmo tempo, que atuam diretamente sobre a vida, já que as filosofias, tanto de Jean-Paul Sartre quanto de Simone de Beauvoir, são filosofias que procuraram incidir diretamente sobre a vida e que eles próprios a viveram profundamente. E por isso vamos começar entendendo um pouco mais sobre Sartre. Como eu disse, ele nasceu em Paris em 1905 e lá faleceu em 1980, aos 75 anos de idade. E de 1922 a 24, ele estudou no curso preparatório do Liceu Louis Le Grand, que na época era muito famoso em Paris. Nessa época, ele despertou seu interesse pela filosofia, influenciado pela obra de Henri Bergson. Ainda em 1924, ingressou na Escola Normal Superior e repeliu as distinções e as funções oficiais, recusando-se a receber o Prêmio Nobel de Literatura de 1964, como eu já disse. E, entre as suas obras fundamentais, eu destaco duas. À esquerda, A Náusea, o seu mais famoso e talvez mais importante romance. E, à direita, a sua obra máxima na filosofia, que é O Ser e o Nada, um ensaio de ontologia fenomenológica. Depois de ter uma bolsa para estudar um ano em Berlim, em 1933, Sartre estudou, além das obras de Husserl, que é o grande pai da fenomenologia, as teorias existencialistas de outros dois grandes filósofos alemães, Heidegger e Karl Jaspers, que aprofundavam as ideias de Kierkegaard sobre a angústia e o vazio da existência humana. O jovem filósofo sentia-se inclinado para uma nova filosofia, um misto de existencialismo e fenomenologia. Foi na Alemanha que Sartre exprimiu essa posição no seu romance Melancolie, que mais tarde teria outro título e que lhe daria fama internacional, A Náusea, uma das mais importantes obras de literatura existencialista já criadas. E a gente vai ver que nesse momento em que Sartre vai para a Alemanha, logo após, então, a Guerra Mundial ter ocorrido e ter arrasado a Alemanha, e nos anos 30, nesse momento em que a Alemanha está se reconstruindo
e ao mesmo tempo também está gerando ou gestando o famoso ovo da serpente, como diria Bergman no seu filme clássico homônimo, e que via surgir as primeiras ideias do nazismo, Sartre faz uma filosofia que clama pela liberdade. E por isso abraça a filosofia de Husserl de um lado, a fenomenologia, e a filosofia de Heidegger do outro, que é o existencialismo. E tentando combinar essas duas filosofias é que ele vai criar uma obra própria, uma obra singular, como veremos. Voltemos ao slide e vamos ler agora um trechinho de Maurice Constant, um filósofo e historiador da filosofia francês, que diz o seguinte: Sartre deixou-se influenciar por Husserl e Heidegger, os quais, todavia, não conheceu. Esses primeiros trabalhos devem-se mais a Husserl, o fenomenologista, do que a Heidegger, o existencialista. Mas na obra filosófica mais substancial de Sartre, O Ser e o Nada, publicado em 1943, existe mais do gênero de filosofia de Heidegger, e o livro é geralmente visto como um tratado, um clássico do existencialismo. E por isso vamos falar mais sobre ele depois, mas após essa breve introdução, vamos conhecer um pouquinho agora também sobre a vida de Simone de Beauvoir, que nasceu em Paris em 1908, como já dissemos, lá falecendo em 1986, aos 78 anos de idade. Escritora, intelectual, filósofa existencialista, ativista política, feminista e teórica social francesa, Simone de Beauvoir estudou filosofia na Universidade de Sorbonne, onde conheceu outros jovens intelectuais, como Merleau-Ponty e Sartre, com quem manteve um relacionamento por toda a vida. Embora não se considerasse uma filósofa, teve grande influência no existencialismo e na teoria feminista. E entre suas obras fundamentais, eu destaco, sem dúvida, a sua obra mais conhecida, Le Deuxième Sexe, ou seja, O Segundo Sexo, uma obra fundamental, uma obra capital nos estudos de feminismo, e que foi relançada recentemente pela Nova Fronteira, em edição dupla, em 2 volumes, aqui no Brasil, com uma bela tradução, como está aí à direita. Simone de Beauvoir escreveu romances, ensaios, biografias, autobiografia e também monografias sobre política, filosofia e questões sociais. Ela lecionou em várias instituições escolares, de 1931 a 1943, se tornando uma das maiores intelectuais francesas do seu tempo. Seu romance de estreia foi A Convidada, de 1943, seguido por vários outros, entre eles Os Mandarins, de 1954, pelos quais ganhou importantes prêmios. Beauvoir também é muito conhecida pela obra Memórias de uma Moça Bem Comportada, de 1958, que marca o início do seu ciclo memorialístico, e também pelo importante ensaio A Velhice, de 1977, e ainda pelo já citado livro A Cerimônia do Adeus, de 1981, em que narra o fim da existência de Sartre. Mas o seu tratado, O Segundo Sexo, publicado em 1949, sem dúvida é sua grande obra-prima e sua obra que a tornou conhecida em todo o mundo. É uma análise detalhada da opressão das mulheres, uma obra fundamental do feminismo contemporâneo que continua a despertar interesse até hoje. No Brasil, foi publicado inicialmente em 2 volumes. O volume 1 faz uma reflexão sobre fatos e mitos que condicionam a situação da mulher na sociedade. E o volume 2 analisa a experiência vivida, ou seja, a condição feminina nas esferas sexual, psicológica, social e política. E por isso a gente vai ver que nessas obras a Simone de Beauvoir, assim como Sartre, trataram de questões muito voltadas para o existencialismo, mas também para o humanismo. E no caso da Simone em específico, o feminismo também sempre esteve na sua pauta, trazendo
todas elas, a ideia de filosofias da liberdade, como a gente vai entender melhor agora com esse pequeno texto sobre o que é o existencialismo. E por isso, logo à direita, eu coloco o livro de Sartre, que é produto de uma conferência que ele deu e que foi chamado de O Existencialismo é um Humanismo, o que já deixa claro o que é esse importante movimento filosófico do século XX. No existencialismo, o ponto de partida do indivíduo é caracterizado pelo que se tem designado de, entre aspas, atitude existencial, uma sensação de desorientação e confusão face ao mundo aparentemente sem sentido e absurdo. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, que viveu até meados do século XIX, é geralmente considerado o pai do existencialismo, pois sua obra já trazia a ideia de que o indivíduo é o único responsável em dar significado à sua vida, e as questões existencialistas eram o foco principal da sua obra. O termo existencialismo, no entanto, parece ter sido cunhado pelo filósofo francês Gabriel Marcel em meados da década de 1940 e foi adotado por Sartre, que, no dia 29 de outubro de 1945, discutiu a sua própria posição existencialista numa palestra dada no Club Maintenant, em Paris, e que foi publicada em 1946 com o título O Existencialismo é Humanismo, livro que teve um papel importante na divulgação dessa tendência filosófica. Portanto, como foi dito aí, o existencialismo é um humanismo, e recuperar a tradição humanista que veio desde a Grécia, desde Sócrates, Platão, Aristóteles, e que passou para a história como algo muito importante, sobretudo a partir do Renascimento, quando se recupera o humanismo greco-romano, quando esse novo humanismo faz ressurgir o interesse pela filosofia, pelas visões antropocêntricas e também pela arte, pela cultura antiga, e que traz agora o homem no centro do universo, é sem dúvida a grande preocupação tanto de Sartre quanto de Simone de Beauvoir, logo que eles se formam em filosofia na Sorbonne. E a busca de ambos é falar de um mundo que estava fragmentado, que estava em crise. Esse mundo do entreguerras, esse mundo que vem justamente após a pior guerra que a humanidade conheceu, a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, justamente após décadas de Belle Époque, décadas de otimismo, que foram assim chamadas, o período de 1871 a 1914, mais ou menos, na Europa, quando a Europa ficou sem guerras pela primeira vez na sua história. E essa geração, que tinha conhecido a paz, o otimismo, o encantamento, a beleza, as grandes inovações tecnológicas da moda e das artes no começo do século XX, que era uma geração muito esperançosa no futuro, de repente se deparou com essa guerra, ainda muito jovens, e agora que estão amadurecendo intelectualmente, percebem claramente que é necessário voltar-se para o homem, voltar-se para o humanismo e repensar esse humanismo sob um novo prisma, não mais o prisma histórico, não mais apoiando-se nas filosofias dos séculos XVIII ou antes do Iluminismo, mas também buscando filosofias do século XIX, como a de Kierkegaard de um lado, e do começo do século XX, como a de Husserl e a de Heidegger de outro, para tentar entender esse novo mundo complexo que se descortinava e que estava também se preparando para enfrentar uma outra guerra ainda mais terrível, a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Por isso, suas obras foram gestadas nesse entreguerras e depois concluídas ao longo do período do pós-guerra. Dois períodos muito fortemente ligados à ideia de um ser humano perdido, de um ser humano que não acredita mais no futuro, que não está mais preocupado com o progresso, com a evolução,
que não acredita mais nas grandes utopias que haviam marcado tanto a filosofia como as artes e a cultura de um modo geral desde o começo do século XX. E, portanto, são filosofias de desesperança, são filosofias de desencantamento do mundo, mas, ao mesmo tempo, que também propõem uma saída, que, ao mesmo tempo, também não apenas lamentam esse triste destino histórico da humanidade, mas, ao mesmo tempo, também anunciam, de uma certa maneira, uma promessa de felicidade, ou uma tentativa de que o homem transforme sua vida em algo com o qual ele possa viver melhor. E por isso o existencialismo é humanismo, é uma busca, acima de tudo, de pensar a existência como um existir contínuo, um existir paulatino, que se faz a cada dia e que, ao mesmo tempo, não está concluído até que se morra. Portanto, é a vida, com todos os seus erros, mas também com todas as suas alegrias, com todos os seus acertos, com todos os seus enganos, com todas as suas desilusões, mas também com todas as suas esperanças que vão mover as ideias do existencialismo, tanto de Sartre quanto de Simone de Beauvoir, como vamos ver melhor a partir de agora. Sigamos com Simone de Beauvoir, e aqui aparece a sua frase mais famosa, que está no seu livro O Segundo Sexo, e que é muito citada até hoje, embora nem sempre tão bem compreendida. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Parece o verdadeiro lema do feminismo contemporâneo. Mas a gente vê nessa fotografia a imagem de Beauvoir, uma mulher belíssima, inteligentíssima e dotada de muitos talentos, e que ao mesmo tempo também ousou viver uma vida muito à frente do seu tempo, como se diz, em sentidos morais, em sentidos de padrões de época, e que ao mesmo tempo também procurou refletir isso, tanto nos seus textos filosóficos, quanto também nas suas obras literárias. E por isso eu faço aqui uma analogia com o feminismo contemporâneo. E vimos aí, agora nesse slide, o grupo americano Guerrilla Girls, que é um grupo anônimo de artistas e ou feministas, formado em 1985 em Nova York, e que é dedicado à luta contra o sexismo e o racismo no mundo da arte, e que nos últimos anos também ampliou o seu foco para questões de feminismo geral em todas as áreas. E por isso elas se vestem assim, com máscaras de gorila, que parece com esse nome gorila é um trocadilho, e daí que surgiu o nome do grupo nos anos 80, e vem atuando fortemente, levantando cartazes e bandeiras para uma melhor equidade, uma melhor equiparação do feminino ao masculino, tanto nas artes quanto no mundo de um modo geral. E nessa imagem elas ostentam fotografias de diversas mulheres, artistas, cantoras, intelectuais, que trouxeram essas novas ideias com seus trabalhos. E em outras obras também, muitas delas, elas se referem a Simone de Beauvoir, como também uma grande inspiração. E por isso a citação a elas, mostrando que a Simone até hoje tem um papel destacado também na luta feminista contemporânea. Mas, voltando ao Segundo Sexo, que só começamos a falar agora há pouco, vamos entender melhor que nesse livro ela trabalha o existencialismo a partir de um ponto de vista feminista. Eu disse feminista, não apenas feminino, porque, obviamente, é uma escritora mulher escrevendo, mas, ao mesmo tempo, uma escritora mulher que se opõe a todas as formas de opressão que as mulheres eram vítimas na sua época e que ainda em muitas partes do mundo são até hoje. E o Segundo Sexo apresenta, então, um existencialismo feminista que prescreve uma revolução moral. Portanto, não se trata de uma obra puramente reflexiva, mas uma obra que também, assim como as obras de outros grandes filósofos revolucionários, como o próprio Sartre, mas também Marx, dentre outros, propõe uma revolução. E, nesse caso, uma revolução moral. Sua análise foca no conceito hegeliano de outro, que é muito importante até hoje para se entender tanto a sociologia quanto a antropologia contemporânea.
pensar o outro como tudo aquilo que não é o homem branco, heterossexual, masculino, e sim a mulher ou todos aqueles que estão fora dessas normas. É a grande questão que se esboça já nessa obra prematura, mas ainda muito importante até hoje, da Simone de Beauvoir. É a construção social da mulher como a quintessência dos outros, que Beauvoir identifica como fundamental para a opressão das mulheres. Beauvoir afirmava que as mulheres são tão capazes de escolher quanto os homens e que, portanto, podem optar por elevar-se, movendo-se para além da imanência a qual eram anteriormente resignadas, para também alcançarem, como os homens, a transcendência, uma posição em que o indivíduo assume a responsabilidade para si e para o mundo, onde se escolhe a sua liberdade. E aí tocamos em dois conceitos dos quais já falamos em outras aulas, fundamentais para a filosofia. O conceito de imanência, que está ligado, então, a um estado de coisas que se quer manter, e o conceito de transcendência, que, como o nome está dizendo, busca superar essa imanência, ou esse estado estático de ser. E Simone opta pela transcendência. Como ela é uma revolucionária feminista, ela acha que as mulheres também devem sair desse lugar de imanência ao qual foram circunscritas diante de circunstâncias históricas machistas que trataram de colocar a mulher em devidos lugares determinados pelos homens, como forma de dominação e de opressão, para que elas pudessem, a partir de uma consciência crítica do seu papel como mulheres, também atingirem uma zona que é de transcendência em relação a esses valores e a essas ideias. E por isso, então, pensando em Hegel, conceitos de imanência e transcendência, associando ao conceito de outro, a esse conceito daquele que é colocado à margem, daquele que não é visto como igual, daquele que é visto como perigoso, como algo que precisa ser colocado devidamente numa margem previamente demarcada e de onde se pode exercer um maior controle sobre ele. Simone vai então criar uma filosofia ou um tratado existencialista, que é o Segundo Sexo, que procura rever essa questão. E ela o faz a partir de uma profunda pesquisa histórica, que vai contar a história da opressão feminina desde os primórdios e vai identificar desde as sociedades primitivas, com seus tabus, mas também com seus totens, e também com suas crenças, e também com seus mitos, e outras questões variadas, como que se engendrou essa ideia de que o homem devia dominar a mulher, e que a mulher deveria ser apenas a procriadora, do lar, a obedecer aos homens, a não trabalhar. Vejam bem, estamos falando de uma obra publicada nos anos 40 do século XX, há quase 100 anos atrás. E, para a época, a situação das mulheres era muito distante, muito diferente, obviamente, do que é hoje no Brasil. Mas sabemos que existem muitos países até hoje que isso pouco mudou, que mulheres ainda vivem de burcas, que mulheres ainda não podem sair às ruas sozinhas, sem a presença de um homem, que mulheres não podem abrir empresas, que mulheres não podem sequer dirigir veículos, dentre outras coisas, e muito menos ocupar cargos políticos. Então, é muito recente essa tomada de poder, entre aspas, pelas mulheres. Inclusive no Brasil, só muito recentemente tivemos a primeira presidente mulher, e assim mesmo vítima de muitos preconceitos o tempo inteiro, como ocorre também em outros países com outras mulheres que assumiram o poder máximo de suas nações. E por isso trata-se de algo que, ao mesmo tempo, parece hoje já bastante mudado, bastante transformado, e sim foi uma revolução que, a meu ver, triunfou em vários níveis, mas que ainda também tem um longo caminho a trilhar. Mas, sem dúvida, de todas as grandes utopias, digamos assim, ou de todas as grandes premissas de revolução colocadas pela filosofia no século XX, talvez essa tenha sido uma das que mais galgou êxitos.
como podemos ver hoje, a grande liberdade que as mulheres gozam em relação ao que era naquela época em que a Simone escreve esse ensaio. Por outro lado, como eu já disse, ainda há um preconceito muito grande, uma misoginia muito grande em relação às mulheres, um desnivelamento muito grande em relação ao mercado de trabalho, em relação à representação política, dentre tantas outras, como sabemos. E por isso a obra de Simone se torna ainda atual, mesmo tendo sido escrita há mais de 80 anos atrás. Voltemos agora aos slides e vamos continuar essa história com alguns trechos em que a Simone fala sobre isso e, nas palavras da própria filósofa e pensadora feminista, a gente pode desprender muitas ideias interessantes. Ela diz assim, por exemplo: não acredito que existam qualidades, valores, modos de vida especificamente femininos. Seria admitir a existência de uma natureza feminina. Quer dizer, aderir a um mito inventado pelos homens para prender as mulheres na sua condição de oprimidas. Não se trata para a mulher de se afirmar como mulher, mas de tornarem-se seres humanos na sua integridade. Portanto, isso é muito importante. Ela acredita piamente que essa ideia de natureza feminina em oposição à natureza masculina é um mito inventado pelos homens como forma de dominação da mulher, no que eu concordo plenamente. Por quê? Como podemos analisar, estudando a mitologia, ou a sociologia, ou a antropologia de sociedades primitivas, a gente vai ver sempre que o homem dá nomes para aquilo que ele desconhece. Por exemplo, ele cria deuses para o trovão, para os raios, para as tempestades, para os maremotos, para os terremotos, porque são forças da natureza maiores do que ele e que ele teme. Mas ao dar nome ou ao denominar esses fatos ou esses fenômenos, ele estabelece um lugar para eles. E, ao mesmo tempo, ele os insere numa denominação a qual se seguirá depois uma forma de dominação. E a mesma coisa foi feita com as mulheres. Na pré-história, no Paleolítico, sobretudo, as mulheres foram endeusadas, transformadas em deusas-mãe, como atestam as milhares de esculturas encontradas em todas as partes, datando de 40.000 a 10.000 anos antes de Cristo, e que mostram sempre as mulheres como grávidas, como aquelas que são as deusas da fertilidade, também conhecidas como Vênus pré-histórica por esse motivo. Por outro lado, sabemos, por estudos sérios de historiadores, que nunca existiu em nenhum momento, em nenhuma sociedade, em nenhuma época, o matriarcado. Que o matriarcado ainda é um mito contado por algumas feministas. Nunca existiu uma sociedade em que as mulheres tiveram poder político. Se houve algumas mulheres no poder, isso foi um período de exceção. Isso vale para o Egito, onde tivemos algumas faraós, e que muitas delas foram apagadas da história, inclusive, conhecemos poucas até hoje. Isso vale também para outras culturas posteriores, mas sempre como exceção, e não as mulheres governando num sistema matriarcado. O que sempre existiu foi um patriarcado, e nesse patriarcado, nesse poder masculino que oprime as mulheres, é que a Simone então vai centrar a sua análise de reflexão e vai observar que esse mito, então, criado da natureza feminina, que é uma natureza mais voltada para o lar, para cuidar dos filhos, para a sensibilidade, etc., etc., tudo que imaginamos ser feminino, em opostamente ao que é ser masculino, as ideias de que o homem tem que ser forte, poderoso, de que o homem não chora e coisas do tipo, tudo isso para ela são mitos. Mitos construídos com uma única finalidade: oprimir as mulheres. E por isso cabe às mulheres agora rever, reler e desconstruir esses mitos para se afirmarem como sujeitos da sua própria história, como protagonistas de sua própria existência, como aquelas que não aceitam, de maneira alguma, nenhum tipo de imposição para o seu papel enquanto gênero, enquanto seres humanos, mas que se reinventam à medida em que existem. E daí ela afirmar, então, como na sua famosa frase que lemos anteriormente, não se nasce mulher,
torna-se mulher. Não existe uma categoria prévia, fechada. Essa categoria está em aberto. E essa categoria, se é que ela é uma categoria, ela tem que ser construída durante o próprio existir. Voltemos ao slide e vamos ver agora uma outra frase do segundo sexo muito importante, que diz assim: a biologia não basta para fornecer uma resposta à pergunta que nos preocupa. Por que é que a mulher é o outro? Trata-se de saber como a natureza foi nela revista através da história. Trata-se de saber o que a humanidade fez da fêmea humana. Novamente, ela coloca essa mesma ideia que a gente falava anteriormente. O que foi feito com a fêmea? Qual foi o lugar estabelecido para a fêmea? Essa própria ideia de associar a mulher a determinados valores ou práticas ou sentimentos, criando a chamada natureza feminina, em oposição à natureza masculina, é sem dúvida uma forma de definir o destino histórico da mulher. E por isso, então, a Simone rompe contra essa ideia, propondo que esse destino seja desconstruído e que a mulher crie seu próprio destino. Nesse sentido, sua filosofia é tanto feminista quanto existencialista, porque pensa, então, que é no existir que construímos nossas próprias perspectivas, que nos tornamos nós mesmos, que nos tornamos e nos assenhoramos de nossos próprios valores. Valores estes que não são recebidos de fora para dentro, mas que vêm do questionamento, que vem, então, de uma profunda consciência acerca de si mesmo, associado a um conhecimento histórico de como que essas circunstâncias foram determinadas e quais interesses que as motivaram. Voltemos aos slides agora e vamos seguir. E a gente tem agora um pequeno texto que vai falar mais aprofundadamente sobre isso, que diz assim: o segundo sexo se transformou num clássico da literatura feminista, sobretudo por apregoar que as mulheres não nascem mulheres, mas se tornam mulheres, como já dissemos. Ou melhor, que as características associadas tradicionalmente à condição feminina derivam menos de imposições da natureza e mais de mitos disseminados pela cultura. O livro colocou em xeque a maneira como os homens olhavam as mulheres e como as próprias mulheres se enxergavam. Tais ideias, avassaladoras, provocaram muitas polêmicas na época, bem como influenciaram mudanças profundas nas gerações que se seguiram. Beauvoir argumenta que os homens tinham tornado as mulheres o outro da sociedade através da aplicação de uma falsa aura de mistério, entre aspas, em torno delas, e que este estereótipo sempre foi usado para estigmatizar grupos inferiores na hierarquia social. Ela observa ainda que um tipo similar de opressão hierárquica acontece também em outras categorias, como identidade, raça, classe e religião. Muito importante aí essa última frase que vimos. Tudo que ela fala no segundo sexo não se aplica apenas às mulheres, se aplica à noção de outro. E como já falamos, a noção de outro vai além das mulheres. Ela também abraça outras minorias, no que tange a raça, gênero, classe, mas também religião e tantas outras formas de existir que não aquelas colocadas como as normativas. E, portanto, Simone de Beauvoir coloca que essa ideia de mistério, essa aura na qual as mulheres foram colocadas, elas têm um único objetivo: aprisionar a mulher em grilhões que tornam mais fácil a sua dominação, a sua subordinação ou subalternização pelos homens, que são os dominantes. Nesse sentido, então, é preciso desconstruir isso que ela chama de um estereótipo, de um mito criado que, como todos os estereótipos, partem da ignorância, partem de um senso de redutibilidade de algo maior, de algo que não cabe dentro desse rótulo ou dentro dessa perspectiva reducionista. E por isso, então, é necessário, nesse texto,
um clássico, né, um grande ensaio muito profundo, ela ir lá no passado e tentar averiguar na genealogia da construção do feminino, ou do que entendemos como feminino, o quanto que houve de manipulação e o quanto que houve, então, de mitificação da própria mulher com a finalidade única de dominá-las. Por isso, como eu dizia agora há pouco, a ideia de deificar tanto as forças da natureza como a própria mulher, não se enganem, não é uma ideia de temê-las, muito pelo contrário, é uma ideia de tentar dominá-las, já que em várias línguas a palavra denominação e a palavra dominação são correlatas. Denominar para dominar. Derrida, por exemplo, num livro mais recente chamado Gramatologia, vai nos dizer que uma das primeiras coisas que o colonizador europeu fez quando chegou na América foi dar nome para os habitantes originários da Terra. Por exemplo, os portugueses aqui no Brasil chamaram nossos habitantes primitivos de índios, sendo que eles não tinham absolutamente nada a ver com as Índias, que era uma questão portuguesa. E, portanto, ao dar esse nome, estabelecia-se um lugar específico, digamos assim, do ponto de vista hierárquico. Nós, os portugueses, os europeus, somos mais civilizados. E esse povo que aqui está são índios, são aqueles que devem ser colonizados, são aqueles que estão numa outra escala hierárquica de civilização. E, portanto, denominava-se para dominar. E, segundo a Simone de Beauvoir, pensando isso muito antes de Derrida, ainda nos anos 40, temos essa mesma ideia. Ao colocar as mulheres, então, como apenas aquelas que dão à luz, como aquelas que devem ser cultivadas e cultuadas como deusas da fertilidade, estabelece-se esse lugar mítico para as mulheres, esse lugar de deificação, esse lugar sagrado, mas um lugar também de dominação, já que deixa claro também que elas têm que ser intocadas, que elas têm que ser virgens, que elas não podem ser profanadas, que elas têm que ser muito guardadas, resguardadas e trancafiadas em determinados lugares. E é justamente a crítica a tudo isso que permeia toda a leitura que a Simone de Beauvoir faz do feminismo nessa obra. Voltemos ao texto e a gente vê agora também que conceitos-chave do movimento feminista da década de 1970 são diretamente relacionados às ideias relativas ao gênero como uma construção social, conforme apresentado por Simone de Beauvoir em O Segundo Sexo. Algo que permanece até hoje na literatura feminista pós-moderna e nos estudos sociais contemporâneos. Apesar de sua contribuição para o feminismo, especialmente para o movimento de libertação das mulheres, e de suas crenças na independência econômica feminina e na igualdade de educação entre os sexos, Beauvoir foi relutante, durante algum tempo, em considerar-se uma feminista. No entanto, depois de observar o ressurgimento do movimento feminista na década de 1960, ela afirmou que não acreditava mais que uma revolução socialista fosse suficiente para trazer a libertação das mulheres, declarando-se publicamente feminista em 1972. Portanto, uma questão muito importante. Tanto Sartre quanto a Simone de Beauvoir, assim como a grande maioria dos intelectuais franceses do começo do século XX, que vivenciaram a Revolução Bolchevique de 1917 e que abraçaram as obras de Marx como uma obra libertária acima de todas, as do século XIX, eram socialistas, teoricamente falando, e também tentaram, na prática, em alguns momentos, transformar isso numa revolução, como Marx propunha, assim como os outros socialistas. Como eu disse, Simone de Beauvoir e Sartre foram a Cuba, se tornaram amigas de Fidel Castro e de Che Guevara, dentre outros líderes revolucionários que tentaram fazer revoluções como essas pelo mundo. Mas, por outro lado, ela tinha uma esperança de que o movimento socialista do começo do século XX tivesse também, ou levasse também em consideração, a igualdade, não apenas de todos,
mas também das mulheres que ainda viviam numa situação de extrema desigualdade em todos os âmbitos da vida. Mas, infelizmente, ao observar o resultado dessas revoluções, sobretudo na Rússia, ou ex-União Soviética, assim como depois na Argélia e em outros locais, eles vão perceber, tanto ela como Sartre, que isso não tinha ocorrido. E por isso ela, que havia se recusado a ser identificada com as feministas, que no início do século eram muito radicais e que muitas vezes cometeram também alguns excessos, e por isso Simone tentou se afastar delas por um tempo. Agora, só nos anos 60, que com o novo movimento feminista mais maduro, é que ela vai aderir a essa prática, e só nos anos 70, em 72 mais precisamente, é que ela vai então se dizer publicamente como uma feminista, porque ela percebia que, infelizmente, as revoluções todas que tentaram a emancipação do sujeito continuavam desprezando a mulher como sujeito igualitário. E por isso, então, ela acha que era, sim, necessário uma revolução especificamente feminista e que as outras revoluções sociais ou políticas não tinham dado ainda à mulher esse seu lugar de igualdade. Então, nesse sentido, é por isso que ela vai, a partir daí, se tornar uma das grandes mentoras de ideias feministas, embora seu livro já tratasse disso décadas atrás. Voltemos agora novamente ao texto e a gente vê que Simone de Beauvoir nunca se casou e nem teve filhos. E isso foi por clara opção e como uma forma crítica mesmo ao papel reservado às mulheres numa sociedade patriarcal, onde elas devem ser apenas esposas e mães. Mas em 1962, ela conheceu Sylvie Le Bon de Beauvoir, nascida em Rennes, na França, em 1941, e a adotou como filha e herdeira literária em 1980. Simone de Beauvoir faleceu em 14 de abril de 1986, aos 78 anos de idade, por conta do agravamento de uma pneumonia. Seu corpo foi enterrado no cemitério de Montparnasse, no mesmo túmulo de Sartre. Então, como a gente vê aí também, ela se opôs a uma série de instituições patriarcais, sobretudo a da mulher como mãe e a da mulher como esposa, e ao mesmo tempo procurou ser livre na sua vida. Ela viveu com Sartre numa grande amizade intelectual, mas também afetiva, que durou mais de 50 anos, desde que eles se conheceram até a morte deste, e, além disso, ela também teve vários amantes, alguns de longa data, inclusive, com o conhecimento de Sartre, e também teve amantes femininas, várias de suas alunas, inclusive, o que causou muita polêmica, e também outras mulheres que ela conheceu nas suas viagens e nos seus encontros intelectuais e literários pelo mundo afora. Mas, por outro lado, ela nunca morou junto com Sartre e com nenhum desses outros amantes. Ela tentou sempre buscar a sua própria liberdade também econômica, o que ela julgava fundamental para a emancipação feminina. Naquela época em que as mulheres não trabalhavam, ou pelo menos grande maioria das mulheres não trabalhavam ainda, Simone desde cedo trabalhou e desde cedo buscou apoiar nessa condição econômica a ideia de libertação feminina. Não bastava uma libertação teórica, essa libertação tinha que ser prática. E para que ela ocorresse na prática, de forma eficaz, era necessário que a mulher tivesse um emprego, que a mulher não dependesse mais nem do pai e nem do marido, o que foi uma grande conquista feminista e que hoje é proclamada como uma das bases também do feminismo contemporâneo. E por isso, então, o seu papel no feminismo é muito importante, porque ela trata dessa questão não apenas do ponto de vista da emancipação intelectual das mulheres, mas também da emancipação política e também da emancipação econômica, além da emancipação sexual, dentre outras. Então, é de uma forma totalizante que ela analisa esse espectro feminino a partir dessa visão existencialista e feminista. Vamos dar sequência a isso agora e no próximo slide a gente vê outras frases muito famosas e importantes da Simone de Beauvoir.
que dizem assim: querer ser livre é também querer livrar as outras. Ou seja, é querer também que as outras mulheres sejam livres. Portanto, não é uma liberdade egoísta, mas é uma liberdade coletiva. É uma liberdade para a mulher e para as mulheres também. Depois ela diz: o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. E aí ela dá um recado muito forte às mulheres que se deixam oprimir, que se tornam cúmplices dos homens opressores. E por isso, na verdade, ela conclama essas mulheres à luta para a sua própria liberdade. Depois, ela diz também: nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Essa é muito importante e mostra também a atualidade do pensamento dela, de que direitos políticos também caem, de que direitos conquistados não são eternos, que precisam ser questionados e trabalhados o tempo inteiro, ou seja, de que eles precisam ser constantemente reavivados. E mais, essa frase muito famosa e que é muito bonita também diz assim: que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância. Muito bonito esse final, que ela diz então que a liberdade é a coisa mais importante que deve guiar essa revolução. Como eu disse lá atrás, o existencialismo é um humanismo. E o humanismo buscou, acima de tudo, libertar o homem de tudo aquilo que estava externo a ele. A começar pela própria ideia de Deus, a começar pela própria ideia de uma força suprema que atuaria fora do sujeito. Seja ela a religião, seja ela o Estado, sejam elas as instituições, os hábitos, os costumes históricos, as tradições de um modo geral. Todas elas deveriam ser questionadas pelas mulheres. E por isso que Simone de Beauvoir, assim como Sartre, se proclamava ateia. E, ao mesmo tempo, também como mulher que questionava o casamento, que questionava a ideia de ser mãe, que questionava a ideia de tudo aquilo que era o papel definido ou pré-definido para as mulheres seguirem naquela época. E, ao mesmo tempo, legou, então, com suas ideias, uma série de outras ideias, de novas feministas que surgiram, que vão levar suas ideias também para outros lugares, não pensando mais apenas nas mulheres, mas também em outros gêneros, em outras possibilidades de existir. E por isso hoje nós temos grandes pensadores ou pensadoras, como a Judith Butler, por exemplo, que fazem palestras no mundo inteiro, que escrevem livros muito importantes sobre essas questões e que muitas vezes se revoltam ou se tornam de novo a essas ideias da Beauvoir para trazerem essas questões, para iluminar também ideias sobre questões atuais, sobre questões contemporâneas, de raça, cor, gênero, sexo, ideologia, religião, etc. Pensando sempre nesse conceito de outro e, ao mesmo tempo, pensando sempre nessa condição de subalternização, sempre como uma construção histórica, e não como uma determinação biológica ou de qualquer outra espécie. Talvez esse seja seu mais importante legado e que ainda está muito vivo na filosofia e no pensamento contemporâneo. Vamos voltar a falar disso, mas agora vamos seguir com a nossa aula também falando de Sartre. E vamos ver que em diversas medidas o pensamento de Sartre, como pensamento existencialista por excelência, vai de encontro a essas ideias e possivelmente inspirou e também foi inspirado num processo dialético com as ideias de Simone de Beauvoir. A frase mais famosa de Sartre é essa que aparece abaixo: a existência precede a essência. Um verdadeiro lema do existencialismo sartriano, como a gente vê agora, e que na sua filosofia, que dizia que no caso humano, e somente no caso humano, a existência precede a essência,
Pois o homem primeiro existe, depois se define, enquanto todas as outras coisas são o que são, sem se definir, e por isso sem ter uma essência posterior à existência. Assim, no existencialismo, o papel da filosofia é invertido, pois desde Platão, a preocupação da filosofia foi com o universal, em detrimento do particular. E agora, a existência toma seu lugar na discussão filosófica, partindo de questões cotidianas, particulares, e caminhando a partir daí em direção à universalidade. Assim, vamos entender melhor agora essa frase. A existência precede a essência. Quando Sartre afirma isso, ele está deixando claro que isso só vale para os seres humanos, já que os outros animais, os outros seres vivos, não podem determinar sua própria existência e não podem mudar essas determinações também. Por isso, o ser humano, único ser pensante e que é capaz de mudar seu próprio destino, que não repete as mesmas funções como os outros insetos e animais fazem, por exemplo, há milênios, esse homem que sempre buscou se superar, que sempre esteve numa busca de transcendência, esse homem que viveu inicialmente lá nas cavernas pré-históricas, mas que depois passou a construir as primeiras choupanas, as primeiras palafitas, as primeiras casas, ainda muito precárias, e que depois, avançando no processo civilizacional e civilizatório, criaram cidades, fortificações, países, nações e verdadeiras estruturas complexas, políticas, econômicas, linguísticas, artísticas, estéticas, sociológicas, etc., etc., esses homens passaram por grandes revoluções o tempo todo. E esses homens só podem se definir na sua própria existência. Portanto, para ele, não existe uma essência que diz o que é ser humano, o que é ser homem, o que é ser mulher. Mas existe a possibilidade desse ser humano pensante se reinventar a cada dia. E é nesse caminhar, nesse existir pelo mundo, desses seres que, como vai dizer Heidegger, que foi seu mentor, que foi a sua base inicial, foram lançados no mundo, esses seres jogados no mundo, sem nenhum sentido, sem nenhum tipo de, digamos, teleologia, ou seja, sem nenhum tipo de destinação, esse homem deve buscar sua própria forma de ser e existir, sua própria forma de se tornar homem no mundo. Portanto, ele deve ser questionador acima de tudo. E o papel da filosofia é, antes de tudo, então, buscar esse sujeito crítico, esse sujeito que questiona a própria existência a ponto de não aceitá-la tal como foi determinada historicamente. E que, portanto, deve ser criada a cada dia. E, portanto, é perfeitamente compreensível essa frase síntese do existencialismo sartriano que diz: a existência precede a essência. Ou seja, não existe nenhuma essência prévia. A essência só se dá quando estamos mortos, quando a nossa vida se encerrou, quando o ciclo foi fechado. Mas enquanto esse ciclo está em aberto, não existe nenhuma essência, não existe nenhuma determinação, não existe nada concluído, em outras palavras. Mas é o ato de existir cotidiano, ou seja, no microcosmo da vida, é que a vida se torna o que ela pode ou não vir a ser. E por isso a gente vai ver que esse conceito de devir, ou de vir a ser, é fundamental na filosofia de Sartre. O conceito, então, de que nada está fechado, nada está pronto, nada é. Mas sim, é um vir a ser constante. É aquilo que faz justamente a diferença entre o ser humano dos outros seres. Os outros seres apenas são, já estão com a existência fechada, definida, enquanto que o ser humano tem uma essência aberta, uma essência pautada pela própria existência, e que ao existir vai se fazendo, vai se conformando, vai se tornando isto ou aquilo, e que ainda tem a possibilidade de rever, de reinventar, de voltar a ser ou não ser aquilo que foi. Portanto,
um eterno caminhar, um eterno construir, como veremos a partir de agora. Vemos que a obra mais famosa de Sartre, como já foi dita lá atrás, é O Ser e o Nada, publicada em 1943, sob forte impacto, como vimos, da filosofia de Heidegger, combinando existencialismo e, ao mesmo tempo, também fenomenologia. E aqui eu coloco uma imagem de Magritte, de 1966, que também deixa claro um pouco dessa ideia. O ser e o não ser, o ser e o nada, o ser e o seu oposto. Pensar a existência, pensar o ser, é uma das tarefas mais complexas e mais aprofundadas que a filosofia, que a ontologia, essa área da filosofia que cuida dessa questão, tentaram desde o início. E que Sartre vai levar às últimas consequências nessa sua obra, que vai ser a base de todo o seu pensamento posterior. Por isso, para entendê-la, eu fiz aqui um pequeno resumo dos principais conceitos que nela aparecem. E vamos começar com o conceito de em si. O em si, segundo a fenomenologia e o existencialismo, o mundo é povoado de seres que são em si. Todos os seres existentes que vivem para si mesmos e que estão em si mesmos. E que podemos entender um ser em si como qualquer objeto existente no mundo e que possui uma essência definida, como eu acabei de dizer. Uma caneta, por exemplo, é um objeto criado para suprir uma necessidade, a escrita. Para criá-lo, parte-se de uma ideia que é concretizada. E o objeto construído enquadra-se, então, nessa essência prévia, ser um objeto que vai tornar possível a escrita. Por isso, um em si não tem potencialidades, nem consciência de si ou do mundo. Ele apenas é. Portanto, o em si, como acabamos de dizer, é algo que foi pré-determinado para exercer uma função específica, ou seja, uma essência prévia. Como, por exemplo, esse aparelho que está na minha mão, que eu uso, então, para mover os slides, para, então, fazer a mudança das telas aqui na nossa aula. E apenas isso. Ele não tem transcendência alguma. Ele não vai fazer nada mais além do que isso. A sua função é pré-determinada nesse em si, como Sartre chama. Portanto, não tem potencialidade, não tem transcendência e não pode ter um vir a ser. Como falamos lá antes, lá atrás, somente o homem que pode mudar esse destino daquilo para o qual ele foi criado, daquilo para o qual ele existe. Portanto, esses outros objetos em si, eles apenas são. Mas o homem não pode ser um em si. O homem tem que ir além disso, porque ele pode, e segundo Sartre, deve se autocriar o tempo inteiro. Voltemos ao slide e vamos agora o que ele chama de para si. A consciência humana faz o homem, então, ir além do em si e tornar-se um para si, um tipo diferente de ser, por possuir conhecimento a seu próprio respeito e também a respeito do mundo. Se o homem é um ser que se autoconhece e também que conhece o que está à sua volta, ele então pode ir além do em si, do além daquilo que se propôs para ele, porque ele pode questionar tudo isso. E por isso, então, para Sartre, ele é um para si. E é o para si que faz as relações temporais e funcionais entre os seres em si e, ao fazer isso, constrói um sentido para o mundo em que vive. O para si, então, não possui uma essência definida e não é resultado de uma ideia pré-existente. Como o existencialismo sartriano é ateu, como eu já disse, ele não admite a existência de um criador que tenha pré-determinado a essência e os fins de cada pessoa. Durante a sua existência, o para si define a cada momento o que é a sua essência. Portanto, ele não tem essência até a sua morte. Por quê? Porque a cada momento da sua existência, ele está se autodefinindo, ele está se criando, ele está se reinventando a cada momento, a cada dia. Cada pessoa só tem como essência imutável aquilo que já viveu,
Posso saber que o que fui se definiu por algumas características ou qualidades, bem como pelos atos que já realizei. Mas tenho a liberdade de mudar minha vida deste momento em diante. Portanto, já dá para inferir dessa afirmação aí que o que já passou, ou seja, o nosso passado, esse sim, é uma essência imutável. Não podemos mudá-lo. Ou seja, ele já se transformou num em si, naquilo que não tem mais consciência, naquilo que apenas é, naquilo que está fechado. Mas, ao mesmo tempo, o que eu vou viver de hoje em diante, ou daqui para frente, do presente para o futuro, é algo que está inserido nele a liberdade. E a liberdade de, o tempo todo, se reinventar. Por isso, nada me compele a manter essa essência prévia, que só é conhecida em retrospecto e que se chama passado. Podemos afirmar que meu ser passado, então, é um em si, possui uma essência conhecida, mas essa essência não é pré-determinada. Ela só existe no passado. Por isso, para o existencialismo, a existência precede e governa a essência, já que cada para si tem a liberdade de fazer de si o que quiser. Portanto, a existência precede e também governa a existência. Por quê? É no existir, é nesse caminhar para frente, para o futuro, que nós então podemos nos alterar. O que ficou para trás se tornou um em si. Não pode mais mexer, é imutável. Não tem como mudar algo que eu já fiz, algo que eu já vivi. Mas, por outro lado, eu posso me mudar para frente, para o que eu serei a partir de agora. E nesse sentido, então, trata-se de uma ontologia do presente para frente, do presente para o futuro, mas que para o passado se perdeu, se tornou algo fechado. Mas nesse processo de se autoconstruir, e é esse que interessa agora o Sartre, é que vem os próximos conceitos, como a gente vai ver na sequência. Vamos entender também que a liberdade é um dos conceitos fundamentais durante esse processo de autoconhecimento do ser humano, que busca, então, existir para se tornar. E, sobre a liberdade, Sartre diz o seguinte: é o que posso expressar, dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não se criou a si mesmo. E como, no entanto, é livre, uma vez que foi lançado no mundo, é responsável por tudo o que faz. Portanto, a gente vê aí uma reverberação da ideia de Heidegger, como eu disse agora há pouco. O ser que foi lançado no mundo, que é algo próximo do que Heidegger chama em alemão de Dasein, palavra sem tradução, criada por ele, e que seria algo como ser aí, o ser nesse momento aqui e agora, o ser lançado nesse mundo, sem nenhuma teleologia, sem nenhum futuro prescrito, sem nenhuma finalidade, sem nenhum objetivo, e que também desconhece o porquê de estar nesse mundo, esse ser, para Sartre, é um ser condenado, portanto, à liberdade. Condenado porque ele não escolheu nascer, porque ele não sabe a sua origem. E, ao mesmo tempo, ele pode mudá-la. Ele pode, inclusive, botar fim nela, se ele quiser. Então, por isso, ele tem a liberdade para optar se ele quer isso ou se ele quer aquilo. Se ele quer continuar essa existência ou não, inclusive. E por isso esse ser, nessa frase famosa, o ser humano está condenado à liberdade, é um ser que faz escolhas. E se ele faz escolhas, a liberdade é um valor fundamental. Mas, por outro lado, como lidar com ela? Como lidar com a liberdade de uma forma positiva, de uma forma que agregue, que traga para esse homem algo que Sartre vai chamar de felicidade. O objetivo da filosofia é fazer o homem feliz, é fazer o homem viver melhor no mundo e também tornar o mundo melhor à sua volta. Já que, como já vimos, esse homem também não pensa só em si, esse homem também pensa no seu entorno. E já que Sartre e Simone de Beauvoir eram socialistas,
pensavam o tempo todo no coletivo, não pensavam só numa visão burguesa, embora fossem burgueses de origem, mas não pensavam só numa visão burguesa, egocêntrica e centrada no eu como algo egoísta, e sim pensavam nessa revolução para todos. E por isso, então, essa liberdade ela tem que ser repensada, já que ela também tem que atuar na medida em que liberta o eu e liberta os outros ao mesmo tempo. E é isso que a gente vai entender melhor agora, falando sobre a liberdade. O ser humano está condenado à liberdade. Outra frase famosíssima de Sartre. Isso significa que cada pessoa pode, a cada momento, escolher o que fará de sua vida, sem que haja um destino previamente concebido. Ao invés disso, as escolhas de cada um são direcionadas por projetos. Outro conceito que aparece muito na filosofia sartreana. Há vários tipos de projetos, mas Sartre considerava que todas as pessoas são movidas por um projeto fundamental, que é o projeto de autorrealização, e que, obviamente, é uma forma de transcendência, é uma forma de se reinventar, é uma forma de ir além daquilo que se é no momento. É um projeto de se tornar algo, de se autorrealizar naquilo que você busca, naquilo que você almeja. Todos nós temos o sonho de sermos pessoas que já realizaram todas as suas potencialidades, todos os projetos. Mas um ser que realizou tudo o que podia, obviamente, já esgotou suas potencialidades. E se ele o faz, ele torna-se um em si, ou seja, torna-se uma essência fechada, torna-se alguém que não aspira mais a nada, que não tem mais uma busca de projeto, que já está acabado, que já está pronto. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando morremos. Nesse momento, a consciência deixa de existir e nos tornamos um ser de essência conhecida, completo e acabado. Porém, para Sartre, a morte é uma contingência e não a transcendência desejada. Portanto, a morte não é a finalidade. A finalidade é a vida. E a morte é apenas uma mera contingência no meio desse percurso. E por isso Sartre nos diz que o projeto fundamental é tornar-se um ser que já realizou tudo, mas que preserva sua consciência. Portanto, um ser que já realizou tudo e que, portanto, é um em si, mas um em si que preserva sua consciência de ser livre, e por isso um em si para si. E aí ele complica, ele mistura os dois conceitos agora, criando um outro conceito. O em si para si, que é um ser que já realizou todos os seus projetos, que já cumpriu a busca de autorrealização, mas que ao mesmo tempo preserva sua consciência de liberdade e que não está fechado, que está aberto ainda. E por isso um em si para si, um em si vivo, um em si que não está fechado ainda. Tal ser corresponde à noção que temos de Deus, um ser completo, sem limitações e com todas as suas potencialidades já realizadas, mas ainda consciente de si e do mundo. Para Sartre, o homem é um ser que projeta tornar-se Deus. Está aí a explicação de outra frase muito famosa e pouquíssimo compreendida de Sartre, que é essa: o homem é um ser que projeta tornar-se Deus, ou seja, é um ser que projeta se tornar pleno, que concluiu todos os seus projetos, todas as suas buscas como ser humano, tudo aquilo que ele almejou, mas que ao mesmo tempo ainda está consciente de si mesmo e do mundo. E por isso que ele chama esse ser de em si para si. Um ser que já cumpriu aquilo que buscou, mas que ainda deseja mais, que ainda está consciente de si e de tudo que está à sua volta. E por isso é a liberdade que torna possível escolher, dentre todas as alternativas possíveis, aquela que vai nos levar a um caminho mais curto em direção a esse projeto fundamental, que é o projeto da autorrealização humana, que é o projeto de felicidade,
que é o projeto de nos tornar realizados como sujeitos, como pessoas. Obviamente, as pessoas estão sujeitas a limitações e contingências, mas elas podem agir, apesar dessas limitações, que não diminuem a liberdade. Pelo contrário, são as limitações que tornam a liberdade possível. Pois, se pudéssemos realizar qualquer coisa que quiséssemos, estaríamos no universo do sonho. E, no mundo real, são as limitações que nos impõem escolhas. Mesmo o homem preso a uma cama pode ter a liberdade de querer se curar e andar, por exemplo. E esta é, para Sartre, a verdadeira liberdade da qual nenhum homem pode escapar. Não é a liberdade de realização, não é a liberdade de fazer o que bem quiser, como dizem por aí, mas sim a liberdade de eleição, a liberdade de eleger aquilo que é melhor para si mesmo, a liberdade de eleger aquilo que te faz realmente bem, e não a liberdade de escolha pura e simples, ou de realização pura e simples de todas as coisas, mas a liberdade daquilo que realmente se busca como algo fundamental, como algo pleno. Por isso, essa frase final agora é lindíssima e muito importante, e diz assim: o importante não é o que o mundo faz de você, mas o que você faz com aquilo que o mundo fez de você. Vamos repeti-la. O importante não é o que o mundo faz de você, mas o que você faz com aquilo que o mundo fez de você. Portanto, uma noção de liberdade radical, mas ao mesmo tempo pensada de uma forma absolutamente inteligente, pensada como algo que também analisa as múltiplas contingências desse ser lançado no mundo e que tem liberdades, mas também limitações. Porque, obviamente, não podemos fazer tudo o que queremos. Dependemos de uma série de circunstâncias, incluindo as econômicas, mas também as políticas, mas também as físicas, mas também as de saúde, as de diversas outras categorias e formas. Mas, por outro lado, temos o poder de querer. Como ele disse, no exemplo, um homem jogado na cama por uma doença pode querer mudar isso. Um homem pobre pode querer mudar seu destino e conseguir conquistar bens, conquistar coisas, conseguir realizar sonhos que dependem de dinheiro, por exemplo. Mas, por outro lado, ele também não pode tudo, porque querer realizar tudo não é um querer. Não há escolha nisso para Sartre. Mas sim, a liberdade não é de realização, e sim de eleição, de buscar aquilo que realmente lhe fará bem, de buscar aquilo que realmente lhe é necessário para ser aquilo que se quer ser de fato. E obviamente que esse ser de fato é ser mais feliz, é ser mais realizado, é cumprir o seu projeto fundamental. Mas, por outro lado, sabemos que o mundo e a natureza desconhecem o conceito de justiça. O conceito de justiça que é uma utopia humana, inventada pelos gregos, reelaborada depois, ao longo do tempo, pelas filosofias e também pelas religiões, mas que, na verdade, sabemos que, na realidade dura, ele não existe, que é apenas um sonho. Cada um nasce de um jeito, cada um é diferente do outro, cada um tem coisas que o outro não tem. E, portanto, a injustiça é a nossa igualdade, é o que nos iguala como seres humanos. Mas, por outro lado, qual é a liberdade possível diante de um mundo de injustiças, de um mundo de seres diferentes, que não gozam dos mesmos privilégios, que não gozam dos mesmos direitos, que não gozam das mesmas potencialidades e que não gozam também, obviamente, dos mesmos bens, das mesmas propriedades? Então, nesse sentido, é essa frase final, que vamos voltar a ela mais uma vez, que nos dá a resposta. Como ele disse, o importante não é o que o mundo faz de você, não é as circunstâncias ou as formas pelas quais você vive, mas aquilo que você faz com aquilo que o mundo te tornou, ou seja, com a sua possibilidade de transformação. E é por isso que, mais uma vez, voltemos à frase principal dele:
é a existência que precede a essência, e não o contrário. Portanto, o mundo lhe deu uma essência, entre aspas. Lhe deu um corpo, lhe deu uma forma, uma classe, um gênero, um sexo, uma posição, uma nacionalidade, uma língua, uma cor, uma religião. Mas, por outro lado, é a sua existência que deve fazer você buscar ser aquilo que você quer ser. Então é lindo, né? Muito bonita essa forma de pensar a vida como a gente vê. E por isso, para chegar agora ao final, a gente vai ter uma relação muito interessante da arte com o existencialismo, já que Jean-Paul Sartre foi amigo de muitos artistas, gostava muito de arte, escreveu muito sobre arte e, sobretudo, escreveu bastante e refletiu muito sobre as obras de Alberto Giacometti, que é um dos maiores escultores do século XX, foi seu grande amigo e também um dos maiores escultores a trabalhar essa ideia de existencialismo na arte, tanto na sua escultura quanto também nos seus belíssimos desenhos e croquis. E a gente vê que nessas figurinhas criadas pelo grande escultor italiano radicado em Paris, a partir dos anos 30 e 40, a ideia de existência, a ideia de caminhar, a ideia de solidão, a ideia de angústia existencial e de todas as outras questões que o existencialismo tão bem pautou, estão presentes o tempo inteiro. E aqui a gente vê agora à esquerda um retrato de Jean Genet, feito por Alberto Giacometti, e à direita, uma das suas esculturas mais famosas, O Homem que Caminha, dos anos 60. Observe então que em ambas a ideia de uma expressão voltada para um sentimento do mundo e um sentimento de si mesmo profundo, uma busca de compreender-se enquanto matéria no mundo, enquanto sujeito que transcende essa matéria por ser pensante, estão presentes. E não é por acaso, então, que Sartre vai se interessar por essa obra e não é por acaso que vai reconhecer nela as suas próprias ideias existencialistas. Vemos agora à esquerda um retrato de Sartre, feito em 1949 pelo Giacometti, e vemos à direita o livro de Alberto Giacometti com textos de Jean-Paul Sartre, publicados logo depois, que traz esse retrato na capa. Sartre escreveu ensaios sobre as obras de Giacometti, A Busca do Absoluto e As Pinturas de Giacometti, por ocasião de exposições do artista, em 1948 e depois em 1950, publicados recentemente no Brasil pela editora Martins Fontes. E como podemos pensar essa relação de Sartre com Giacometti? Sem dúvida, podemos ver na obra desse grande artista que foi Giacometti toda essa questão existencial, toda essa busca de tentar mostrar um homem que está caminhando, um homem que não tem as feições, nem do rosto e nem do corpo, ainda definidas, que ainda é pura materialidade se tornando, que ainda é pura materialidade se fazendo, durante o movimento da própria existência. E, ao mesmo tempo, nos seus próprios desenhos e croquis, o inacabado é o que parece ou transparece mais forte. Não existe uma forma fechada, não existe um sujeito facilmente identificável ou definido, mas um sujeito que também cabem nele outros sujeitos, cabem nele outras posições, outras formas, outros sabores, outros cheiros, outros sentidos, outras formas de estar no mundo. E é por isso então que Sartre devotou 2 ensaios a essa obra e escreveu de forma brilhante sobre como o existencialismo e a arte tinham muito em comum. A arte também enquanto um processo de conhecimento do mundo e enquanto um processo de autoconhecimento, ou seja, enquanto uma elaboração humanista de mundo, que é o objetivo principal do existencialismo. Voltemos aos slides e agora a gente segue com mais outros conceitos do livro de Sartre e da sua filosofia existencialista. E é óbvio que se a gente falou de liberdade, a gente vai ter que falar agora também de responsabilidade. Se o homem é livre para eleger, como falamos lá atrás, ele também será responsável
por suas eleições, por suas escolhas. E por isso, cada escolha carrega consigo uma responsabilidade. Se escolho ir a algum lugar, falar alguma coisa, etc., tenho que ter consciência de que qualquer consequência desses atos terá sido o resultado de minha própria escolha. E cada escolha, ao ser posta em ação, provoca mudanças no mundo que não podem ser desfeitas. Logo, não posso atribuir a responsabilidade por esses atos a nenhuma força externa, ao destino ou mesmo a Deus. Em cada momento, diante de cada escolha que faço, torno-me responsável não só por mim, mas por toda a humanidade. E faço isso por minha própria escolha, para que o mundo se torne como eu o projetei. Assim, eu, por minha vontade e escolha, ajo no mundo e afeto o mundo todo. É uma responsabilidade da qual não posso fugir. Muito bonito também isso em Sartre, né? Pensar então o conceito de liberdade, mas ao mesmo tempo uma liberdade que carrega consigo, na contrapartida, a ideia de responsabilidade. Responsabilidade pelas escolhas feitas, pela liberdade como direito humano por excelência, mas que também não pode esbarrar na liberdade e nos direitos do outro. Portanto, a liberdade é algo que temos que saber usar na medida em que carrega consigo a ideia de afetar o mundo que não pode mudar depois. Portanto, se eu afeto o mundo com minha escolha, esse mundo não pode mais voltar a ser como era antes. Eu posso causar algo terrível, não só para mim, como para todo mundo, seguindo as minhas ações. É o que grandes políticos, grandes ditadores fizeram, por exemplo. Uma simples decisão, um simples decreto, uma simples lei assinada que pode mudar radicalmente a vida ou até mesmo definir a vida e a morte de milhares ou milhões de pessoas. E como fazer isso se desfazer? Não é possível. Por isso, então, tem que se pensar que essas escolhas, que essa liberdade, ela deve ser pautada sempre na liberdade também do outro. E, portanto, há aí uma questão ética a ser pensada. Pensar uma ética das relações, uma ética dos afetos, que é algo muito, muito contemporâneo. Tem grandes filósofos, grandes pensadores trabalhando isso hoje. As relações de afeto. Como que essas relações de cuidado com o outro também envolvem o cuidado de si. E que, ao mesmo tempo, também melhora o entorno, não só para o outro, mas como também para nós mesmos. Porque, afinal de contas, como eu já disse lá atrás, Sartre e Simone de Beauvoir pensam o tempo todo no coletivo. E justamente no mundo cada vez mais neo-individualista que a gente tem vivido, onde cada um por si e não há mais grandes ideologias coletivistas, o pensamento de Sartre volta com uma força muito grande nos dias atuais. Voltemos agora aos slides e a gente vê que depois disso a gente tem também a grande questão existencial, que é a angústia. E a angústia existencial decorre da consciência de que são as nossas escolhas que definem o que somos ou nos tornaremos, bem como por saber que essas escolhas podem afetar de forma irreparável o próprio mundo. A angústia decorre, portanto, da consciência da liberdade e do receio de usar essa liberdade de forma equivocada. Ou seja, a angústia decorre, então, justamente da dúvida de como agir, de como ser livre no mundo em que estamos o tempo todo interferindo. Por isso é muito mais fácil acreditar que existe um plano, um propósito no universo e que nossos atos são por eles guiados. E é justamente aí que a grande parte, ou talvez a maioria, da humanidade se refugia. Pensando então que tudo faz parte de um plano, que na verdade tudo o que está ocorrendo não é culpa nossa, mas é culpa de algo que já foi determinado por forças superiores a nós mesmos. Neste caso,
Meus atos não seriam responsabilidade minha, mas apenas o meu papel em um roteiro maior. Sartre nos aponta exatamente o contrário. Não há um projeto, ou propósito, ou destino universal. E o homem, diante desta constatação, se desalenta. O desalento é a constatação de que nada fora de nós define nosso próprio futuro. Apenas a nossa própria liberdade. Portanto, a angústia existencial é a grande questão que o existencialismo vai trazer. Lembrem-se que, como falamos lá atrás, o contexto em que a filosofia de Sartre surge é justamente no entreguerras. E justamente após a guerra, a Segunda Guerra Mundial, que essa filosofia amadurece ainda mais. Mas, de qualquer maneira, é nesse período, então, de grande desalento, de grande descrença, nos grandes propósitos universais, nas grandes objetivações humanas, nas grandes utopias, como eu já disse, que Sartre está refletindo. E ao criar sua filosofia, então, ele nos mostra, sim, que é possível acreditar de forma coletiva no mundo, porém, pensando e levando em consideração todos esses conceitos que aqui estamos falando de forma sintética, mas que ele aprofunda bastante na sua obra. Pensar, então, que a angústia é resultante, sim, dessa escolha, dessa nossa escolha que interfere e que afeta o mundo. E que, por outro lado, essa é a forma correta de usar a liberdade. Usar a liberdade pensando no outro, pensando coletivamente. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que pode vir uma angústia daí. E a angústia maior, a angústia de não ter propósito para a vida, de não ter vida após a morte, de não ter sentido para a vida. É uma angústia também próxima daquela que Nietzsche, lá no século XIX, também vai colocar. E Sartre também, não por acaso, depois também vai retomar a leitura de Nietzsche. Mas, na verdade, ele não partiu de Nietzsche. Nos anos 30, quando ele começou, e 40, Nietzsche ainda era completamente desconhecido na França. E somente depois, lá pelos anos 50, 60, é que a filosofia de Nietzsche começa a chegar na França e é onde ela será melhor interpretada, mais até do que na própria Alemanha inicialmente. Mas Sartre não partiu daí, como vimos, ele partiu de Kierkegaard e também de Husserl e também, sobretudo, de Heidegger, filósofos que pensaram fenomenologicamente, mas também existencialmente o homem. E que com ele ganhou também uma concepção politizada, já que Sartre viveu um período de guerras, um período de grandes comoções e de grandes catástrofes internacionais. Voltemos ao slide agora e a gente vê agora os dois últimos conceitos, a má-fé e também o outro. Primeiro, a má-fé. Segundo Sartre, ela é uma defesa contra a angústia e o desalento. Mas uma defesa equivocada. Pela má-fé, renunciamos à nossa própria liberdade, fazendo escolhas que nos afastam do projeto fundamental e atribuímos conformadamente essas escolhas a fatores externos, destino, Deus, astros, inconsciente, etc. Má-fé no existencialismo não é mentir para outras pessoas, mas mentir para si mesmo e permitir-se fugir de sua própria autodeterminação. E aí entramos numa seara bem complexa. A má-fé, então, é justamente quando atribuímos, então, ao desalento ou angústia como resultado de fatores externos e não das nossas escolhas. E aí jogamos para o destino, ou para a religião, ou até para a astrologia, ou até para o inconsciente. E aí, quando falamos de inconsciente, obviamente falamos de Freud, falamos de psicanálise. E aí, a fricção causada do existencialismo sartriano com a psicanálise. A psicanálise não será muito bem recebida por Sartre, nem pelos existencialistas. Somente depois, com os pós-estruturalistas, sobretudo com Deleuze, Foucault, Derrida, Félix Guattari, etc., que a gente vai ter a psicanálise se acomodando melhor no discurso francês filosófico. Mas nesse primeiro momento, Sartre rejeita essa visão de que o inconsciente está o tempo todo nos determinando.
E é justamente aí também o ponto de fricção que nós veremos nas próximas aulas entre as filosofias pós-estruturalistas de Michel Foucault, por exemplo, ou Deleuze, e as de Sartre. Eles vão julgar Sartre ingênuo em relação a essas forças que nos comandam de forma inconsciente. E, por outro lado, Sartre os acha ingênuos também de pensar que o homem não tem força suficiente para driblar aquilo que está nele, mesmo que ele desconheça. Vamos entender melhor como que isso se soluciona depois. Mas, nesse primeiro momento, Sartre acha que a psicanálise é problemática. Voltemos ao slide. E a gente vê agora que, na verdade, a má-fé, então, é mentir para si mesmo e permitir-se fugir da própria autodeterminação, já que Sartre acha que o sujeito é capaz de se autoconstruir, o que depois, como eu disse, será questionado mais à frente pela filosofia francesa. Mas e o outro, que nós falamos tanto desde o início, desde a Simone de Beauvoir? Ele é um conceito importantíssimo também para Sartre. E todas as escolhas de uma pessoa levam à transformação do mundo, para que ele se adapte ao seu projeto. Mas cada pessoa tem um projeto diferente. E isso faz com que as pessoas entrem em conflito sempre que os projetos se sobrepõem, ou que estão de lados opostos. O homem, por si só, não pode se conhecer em sua totalidade. Só através dos olhos de outras pessoas é que alguém consegue se ver como parte do mundo. Sem a convivência, uma pessoa não pode se perceber por inteiro. Segundo Sartre, o ser para si só é para si através do outro. Outra frase famosíssima do Sartre, muito importante. O ser para si só é para si, ou seja, só tem consciência de si e do mundo ao seu redor, se for através do outro, já que ele não é capaz de se auto-enxergar totalmente. E por isso ele precisa sempre do olhar externo. Ele precisa sempre de outros pontos de vista que não apenas o dele, o que é algo muito sábio também. Cada pessoa, embora não tenha acesso às consciências das outras pessoas, pode reconhecer neles o que tem de igual. E cada um precisa desse reconhecimento. Por mim mesmo, não tenho acesso à minha essência. Sou um eterno tornar-me, ou um vir a ser, que nunca se completa, já que estamos sempre em processo de construção durante a existência. É só através dos olhos dos outros que podemos ter acesso às nossas próprias essências, ainda que temporariamente falando. E só a convivência com o outro é capaz de me dar a certeza de que estou fazendo as escolhas que desejo. Daí vem a ideia de que, abre aspas, o inferno são os outros. Outra frase famosíssima de Sartre. Ou seja, embora sejam eles que impossibilitem a concretização de meus projetos, colocando-se no meu caminho, não posso evitar sua convivência. Sem o outro, o próprio projeto fundamental não faria sentido. Portanto, essa frase aí é muito famosa. O inferno são os outros. Um dos clássicos também de Sartre. Mas, por outro lado, sem o outro, qual o sentido de existir? Existir para si mesmo apenas? Existisse como uma entidade solitária no mundo? Existisse como um ser que é uma espécie de ermitão que vive isolado da sociedade? Qual o sentido de se autocriar, de se questionar, de tentar buscar a felicidade, se não tiver nenhuma reciprocidade, se não tiver nenhuma consequência, ou se não afetar de nenhum modo o outro ou o entorno? É isso que Sartre coloca, então, como um pensamento também muito sábio. Então, na verdade, pensar no outro não é ser bonzinho com o outro, não é ter uma visão cristã altruísta, mas sim é pensar em si mesmo também, porque senão não tem sentido ser você mesmo sem que existam os outros. Portanto, é necessário o outro. E se ele é necessário, a melhor política é a da boa convivência. É a de pensar no outro como parte integrante de si mesmo. Ou melhor, de pensar em si mesmo também como parte integrante de um todo, maior e coletivo, que sempre foi a proposta desde o início, como a gente está falando. Sartre e Simone de Beauvoir, desde o início, aderiram à visão marxista, à visão coletiva.
E por isso é natural que sua filosofia também se encaminhe para uma revolução coletiva. Uma revolução que não é só do eu, que não é só existencial, mas que também é política e que, portanto, também é do outro, portanto, é do mundo. Voltemos aos slides e agora chegamos ao final e temos aí justamente a frase que sintetiza quase tudo o que falamos aí, embora a filosofia de Sartre seja bastante complexa e profunda, e a gente tenha falado apenas dos conceitos mais fundamentais, e tenha faltado, obviamente, muitos outros, mas essa frase, que nós já citamos lá atrás, ela deixa isso muito claro. Temos aí uma fotografia belíssima do Sartre fumando um cachimbo, em 1946, do grande Henri Cartier-Bresson, e a frase que diz assim: o ser humano está condenado à liberdade. E aí, tudo que nós falamos, né, nessa aula de hoje, não só com relação a Sartre, mas também a Simone de Beauvoir, sua companheira e sua grande colaboradora ao longo de mais de 50 anos de convivência, é buscar essa liberdade radical. Suas filosofias, assim como as suas vidas, são verdadeiros manifestos em favor da liberdade em todos os sentidos, mas, por outro lado, uma liberdade consciente de que suas escolhas ou suas eleições no mundo interferem no todo e que, por isso, já que dependemos do outro para sermos o que quisermos sermos, para nos construirmos enquanto projeto de autorrealização, temos que pensar no outro como pensamos em nós mesmos. Portanto, não se trata, como eu disse, né, de um mero altruísmo ou de uma recomendação cristã ou de qualquer outra religião, muito pelo contrário, mas sim de pensar em si mesmo como um projeto. E essa ideia de projeto ainda segue as noções, obviamente, que marcaram, que nortearam os grandes pensamentos filosóficos do começo ou da primeira metade do século XX, já que a maior parte das elaborações iniciais, tanto de Sartre quanto de Simone de Beauvoir, foram feitas ainda na primeira metade do século XX. E a elas vão se seguir muitas reformulações, muitos questionamentos, até mesmo revisões feitas por eles. Mas o projeto fundamental permaneceu o mesmo. E é um projeto, sim, utópico, em diversas medidas. Mas, por outro lado, eles nos ensinam que viver sem utopia, viver sem esperança no homem e no mundo assolado pela desesperança, pelo desalento, pelo caos, pelas guerras e tantas atrocidades que continuaram e continuam acontecendo até os nossos dias, é, sem dúvida, viver uma vida sem sentido. E, portanto, se quisermos dar sentido à nossa vida, leiamos Sartre, leiamos Simone de Beauvoir, porque, sem dúvida, eles têm muito a nos ensinar. Só para finalizar agora, eu quero deixar também uma bibliografia, porque, como eu disse, as famosas obras de Sartre e Simone de Beauvoir e tantas outras das quais não falamos, não cabem apenas em uma aula. Então, para aqueles que queiram aprofundar mais, e eu acho que vale muito a pena, recomendo muitíssimo, temos aqui uma bibliografia final que eu deixo para vocês sobre essa aula especificamente. Além dos já citados O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, e também As Palavras, do Jean-Paul Sartre, A Náusea e O Ser e o Nada, temos também duas biografias publicadas no Brasil, que são a de Maurice Cranston, chamada Sartre, pela Civilização Brasileira, que é excelente, e fala sobre a vida e o pensamento dele, e também da Simone de Beauvoir, e uma mais recente, que é a do Philippe Todi, chamada Sartre, pela editora Bloch, de 1974, e que ajuda muito a entender também a sua obra, não apenas a sua vida. E, portanto, espero que tenham gostado da aula, espero que ela possa estimulá-los a buscar mais esse conhecimento sobre a vida, sobre a existência, que afinal de contas é o que a filosofia sempre buscou e que com Sartre chegou ao apogeu, assim como para as mulheres, né, a grande questão do feminismo, que é tão atual não só para as mulheres, mas também para os homens, né, foi colocada, e eu acho que tudo isso deve ser lido e analisado com muito cuidado. Agradeço a todos e a todas e espero vocês na próxima aula. Até lá!